Salve, salve pessoal, aqui é o canal Economia e Análise e esse vídeo é para falar sobre a questão da alta do dólar e os seus impactos, projeções, a situação das reservas internacionais e algumas alternativas que temos neste cenário. Mas antes de começar, eu peço a você que se curtiu o vídeo, dê o like, se inscreva no canal e assine o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Bem, o dólar está aí oscilando entre 5,80 e 5,90, está caminhando para casa dos 6. Talvez até no momento em que você esteja assistindo este vídeo, o dólar já esteja na casa dos 6. O dólar mantém seu viés de alta e é uma alta que vem influenciada por toda uma conjuntura econômica recessiva a nível global e interna aqui no Brasil. Se a gente olhar pelo lado global, fizer uma análise global, os efeitos recessivos do coronavírus eles começam a se materializar, né? Você teve aí no primeiro trimestre retração de menos 7% do PIB da China, retração de menos 5% do PIB dos Estados Unidos, e daqui a pouco sai o número da Inglaterra, sai o número da Alemanha, sai o número do Japão, e não devem ser números positivos, ou seja, a crise, a recessão que era estimada começa a se materializar. E à medida que ela vai se materializando, vai crescendo a desconfiança por parte do mercado, por parte dos investidores, cresce a percepção de risco, e essa percepção de risco, essa incerteza, faz com que haja uma corrida ao dólar, fugas de dólares das bolsas dos outros países, né, e fazendo com que o dólar se valorize frente às outras moedas, né, do mundo. Aqui no Brasil também temos os nossos componentes internos que têm levado a esta alta do dólar. A própria situação da pandemia, né, à medida que ela vai se agravando, à medida que a gente vai caminhando para o pico da curva de contágio, com o aumento no número de casos, o aumento no número de mortes, sistemas de saúde perto do colapso, né, lockdown sendo decretado nos estados, essa situação pandêmica, né, e as incertezas em relação a quando que vai começar a diminuir, né, e aumentam a incerteza, né, sobre quando a economia vai poder ser reaberta, né, em que situação a gente vai estar, né, estimado muito provavelmente uma recessão, e qual vai ser a magnitude dessa recessão, qual vai ser a política econômica adotada, enfim. À medida que a crise se agrava, né, a situação pandêmica se agrava, e os efeitos recessivos, como efeito colateral da crise de saúde, vão se agravando, vai aumentando a incerteza e a percepção de risco em relação à nossa economia, e isso se reflete, né, na fuga de dólares, e a fuga de dólares pressiona, né, a cotação do dólar, fazendo com que ele acelere seu viés de alta. Quando se fala de dólar, a gente lembra muito da questão das reservas, né? E o Banco Central tem utilizado como principal estratégia, se não única, na verdade, a única estratégia que eles têm utilizado é a venda de dólares para tentar segurar a cotação, tentar segurar esse viés de alta do dólar. E tem se mostrado uma política ineficaz na medida que ele não consegue deter a alta do dólar e acaba comprometendo, né, um ativo importantíssimo para o país, que são as reservas internacionais. Qual é a situação delas atualmente? Temos 359 bilhões em reservas internacionais atualmente. Nesse processo de tentar conter a alta do dólar, o Banco Central, desde o começo do ano, já gastou 40 bilhões em reservas, né? Nós já chegamos até 400 bi em reserva. E não tem conseguido deter a alta do dólar. Veja, na medida que essa política vai se mostrando ineficaz, o dinheiro ele pode ter outras serventias, outra utilidade, né, que no caso né, nessa situação de pandemia, né, ser utilizado uma parte dele para ser alocado em ações de combate ao coronavírus, né, tanto para suprir o setor de saúde como o setor de assistência social, né, garantindo, por exemplo, a extensão do pagamento da renda emergencial para além do prazo de 3 meses. Veja, nós temos 359 bilhões em reservas. Se a gente pegar somente 5% desse valor, teríamos aí cerca de 17,9 bilhões, 18 bilhões de dólares. Convertidos em reais aí por um câmbio de 5,90, que tem sido a média, nós teríamos aí cerca de 105 bilhões de reais, né?
você ter uma ideia, a renda emergencial que está sendo executada nesse momento, a política de renda emergencial, ela custou em torno de 100 bilhões, ou seja, com 105 bilhões, a gente mais que garante o pagamento da renda emergencial por mais 3 meses. É mais do que suficiente, né? Só para você ver como utilizar uma pequena parte, apenas 5% do dinheiro das reservas, né, 18 bilhões de dólares, né, que dá aí 105 bilhões de reais, já é suficiente para garantir a extensão do pagamento da renda emergencial para além do prazo de 3 meses, né, garantindo aí a subsistência, né, a sobrevivência dos trabalhadores, os desempregados, os informais, e permitindo, né, que eles se cuidem, que eles cumpram as medidas sanitárias, mantendo suas necessidades básicas. Então, quais são as projeções, né? A projeção é que o dólar mantém seu viés de alta à medida que a crise se agrava, né? A crise de saúde, a crise econômica, a crise política também, né? Também acaba também aumentando esse clima de instabilidade, né? O presidente aí envolvido em denúncias, envolvido numa investigação sobre tentativa de interferência na Polícia Federal. Aí essa semana recentemente apareceu aí o vídeo da reunião, uma reunião ministerial onde ele deixaria claro, explícito esse objetivo, né? E tudo essa situação aumenta a instabilidade política, e o aumento da instabilidade política aumenta a incerteza, né? E esse aumento de incerteza, né, junto com a crise do coronavírus e a crise econômica, se reflete na fuga de dólares, que faz com que o viés de alta do dólar continue se mantendo, continue acelerando, e ele deve chegar à casa dos 6. Como alternativas, né, o recomendável seria, né, permitir, deixar que esse viés de alta acontecesse naturalmente, sem precisar ficar torrando as reservas, né? Torrando as reservas para tentar conter uma coisa que é praticamente inevitável, que é essa tendência do dólar de chegar na casa 2,6. Né? Esse dinheiro das reservas, né, poderia, uma parte dele pequena, né, pequena que fosse, se ele fosse alocado para a área social e para a área da saúde, né, ele estaria garantido recurso suficiente para combater, né, em ações de combate à Covid-19, certo? Como eu citei aqui o caso da extensão do pagamento da renda emergencial, que pode ser financiada em parte com uma parte pequena apenas das reservas, que já significaria, né, um recurso bem mais do que suficiente para garantir o pagamento, a extensão do pagamento da renda emergencial. Certo, gente? Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Eu, na medida do possível, vou estar interagindo com vocês, respondendo, certo? No mais, eu agradeço a atenção e um forte abraço.